Quantos anos o senhor ouve falar em reforma agrária, hein, professor Vila? Eu acho que é uma questão estrutural. Para sair da superfície dos acontecimentos, né, e discutir o que interessa. A tese da reforma agrária, ela ficou muito popular no Brasil no século XX e na década de 50. Começou na década de 50. Qual era a tese? E que tinha uma certa raiz econômica, que vinha lá de 1948, quando foi criada em Santiago a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL. Bem, qual era a ideia? Para o desenvolvimento brasileiro, era necessário enfrentar o atraso. Né? Então havia, grosso modo, dois Brasis, um Brasil moderno e um arcaico. O arcaico era o campo. Então era necessário fazer uma reforma agrária para, de um lado, melhorar o abastecimento dos núcleos urbanos, que estavam em processo de urbanização e de rápida industrialização, e havia o que chamava-se, entre aspas, de carestia. Era para diminuir o preço dos gêneros de primeira necessidade e o custo de reprodução da força de trabalho. Ou seja, portanto, você, com fluxo maior de produção, devido à reforma agrária, essa era a tese, com a criação da pequena propriedade, dividindo os latifúndios, né, a grande propriedade rural, você aumentaria o fluxo de produtos para as cidades e tal. E por outro lado, com o desenvolvimento da pequena propriedade, você abriria mercado para as indústrias nas cidades que teriam no campo um grande mercado, que seria esses agricultores, pequenos agricultores enriquecidos nessa tal. Essa era a ideia. E aí buscava-se paralelos no mundo. Falava da França napoleônica, não havia relação, mas se falava. Lembrava dos Estados Unidos no século XIX, no século XIX foi diferente nos Estados Unidos, fazia referência até ao Japão. Se vocês pegarem um livro, O que é Reforma Agrária, coleção Primeiros Passos, editora brasileira, um livro da década de 70, tem ela dizendo, mas o Japão também fez a reforma agrária, só que foi em condições absolutamente distintas, que não tinha nada a ver com essa grande tese de fazer a reforma agrária no sentido econômico de melhorar o abastecimento de gêneros alimentícios nos centros urbanos e criar um mercado para a indústria. E havia uma ideia de que ao combater o latifúndio, você abria condições para uma revolução burguesa. O que era uma revolução burguesa? Você enfrentava os resquícios do atraso, do feudalismo, do coronelismo no campo político, feudalismo entre aspas, né, do coronelismo, e aí caminhava-se para a democracia. E lá na frente, quando a indústria ia crescer cada vez mais, ia ter o proletariado, e o proletariado, os operários, tinham o seu partido, e o partido faria a Revolução Socialista. Então a tese, grosso modo, era essa: reforma agrária, desenvolvimento, revolução democrática burguesa, até chegar ao socialismo. A reforma agrária nunca foi uma bandeira original de esquerda. O Marx era contra a reforma agrária, Engels contra a reforma agrária, a social-democracia alemã, Karl Kautsky, o clássico de 1899, a questão agrária, é contra a reforma agrária. E por que ser contra? Porque a reforma agrária cria pequena propriedade, né? Como é que você vai fazer socialismo com pequena propriedade? Na Rússia, ela foi adotada no final de 1917, num gesto de aliança dos bolcheviques com os socialistas revolucionários, porque a bandeira da reforma agrária não era do Partido Bolchevique, era do Partido Socialista Revolucionário com base no campo e tal. E depois, no final da década posterior, veio a coletivização forçada, 1929, 1933, com milhões de mortes, imposto a coletivização do campo e tal. No caso brasileiro, portanto, quando chegou essa ideia, veja, já não havia na Rússia soviética de há muito. Quando ela chega aqui, essa era a tese. E tinha uma simpatia popular. Teve uma novela na década de 80 que o Suplicy até participou da novela, né? Uma novela que aparecia também uma coisa muito simpática do José Rainha, que era um conhecido líder no Pontal do Paranapanema, que hoje nem mais está no MST e tal. A grande questão é que no caso brasileiro, e para concluir, desculpe a extensão, não foi necessário reforma agrária para resolver o problema da produção de alimentos. A conquista do Cerrado, especialmente, né, toda a conquista do Centro-Oeste revolucionou a agricultura brasileira e mundial. O papel da Embrapa e do Instituto Agronômico de Campinas foi fundamental para transformar o Cerrado, que era considerado terra que não valia nada, num celeiro não só do Brasil, do mundo. Então houve o abastecimento de gêneros alimentícios sem reforma agrária e tal, e a indústria cresceu também sem reforma agrária. Ela virou de uma bandeira que era econômica, hoje numa bandeira panfletária, que não tem papel nenhum, a não ser manter movimentos como esse MST, que é uma palhaçada que não serve para nada e é usado pelo PT. Só acrescento, professor, de tudo que o senhor falou, que eu estava bebendo suas palavras aqui, como sempre, é que entregar meia dúzia de alqueires de terra a uma família com 3, 4 enxadas é condenar essa família a passar fome. Claro. Porque a produção agrícola hoje demanda altíssimo investimento, capital, silagem, estudo, produção de semente e vai por aí, máquinas. Sim. E vai por aí afora. O que eu queria chamar a atenção, o senhor já falou en passant, sim, quando citou Marx, que a Rússia o Marx nunca pregou a reforma agrária, porque, na verdade,
isso seria criar pequenos proprietários, é que o cidadão que foi entrevistado aqui está falando numa coisa que ninguém está prestando atenção. Ele está falando em propriedades sociais. Disse ele, propriedades que não podem ser vendidas. Olha o perigo disso. Serão pequenos grupos, pequenos assentamentos de propriedades sociais que serão dominadas agora pelos pelegos da agricultura, da terra. Eternamente, porque não pode esquecer, só vai trabalhar lá quem eles quiserem. É um perigo terrível esta tese das propriedades sociais, que pela primeira vez se falou no Brasil aqui, há coisa de 10 minutos atrás. E só uma questão para terminar, mas perfeito, você acertou no alvo. E o Sted, ele usa uma linguagem, às vezes por outra vulgar, mas ele é esperto, ele é estudado, vamos chamar assim. Ele não é bobo. E isso ele está bebendo na Constituição Mexicana de 1917, quando foi criado o ejido individual e havia o ejido coletivo, e era impossível vender, porque a propriedade era do Estado, né, que vem lá do direito espanhol. Então, você tinha usufruto, mas não tinha propriedade e tal. Então, o que ele está dizendo, o Stedley, é isso. E lembrar que a tese, para concluir, era tão forte da reforma agrária que o regime militar criou o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que foi um desastre. Basta ver as agrovilas na Transamazônica. Fracasso puro. Nenhuma deu certo. Em suma, essa era uma tese política descolado da realidade do campo. É um fracasso, é um rotundo fracasso, e hoje ela é usada como instrumento do PT criar essa instabilidade. Por que não invade as terras dos filhos do Lula, dos seus apaniguados? É uma piada.